Mobilidade elétrica. Estará a Europa preparada? A Europa está preparada para a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é amplamente vista como uma megatendência global que influenciará significativamente o futuro da indústria automotiva. Embora a popularidade dos carros elétricos esteja a aumentar todos os anos, a eletrificação dos caminhões ainda parece estar na sua infância. Um dos principais obstáculos é a falta de infraestruturas para carregamento de caminhões, de acordo com um estudo da Euroag que avalia os países quanto à sua preparação para uma revolução elétrica no transporte rodoviário de mercadorias. A tendência para a eletromobilidade é cada vez mais evidente nos automóveis de passageiros e nos veículos comerciais ligeiros. O número de BEV, veículos elétricos a bateria ou veículos totalmente elétricos, e PHEV recentemente registados, veículos elétricos híbridos plug-in ou veículos híbridos plug-in, está a aumentar significativamente todos os anos. Em 2020, o número de matrículas destes tipos de veículos aumentou 39%, com um volume de vendas de 3,1 milhões de veículos. No mesmo ano, iniciou-se a eletrificação na categoria pesados, ou seja, os segmentos de veículos comerciais médios e pesados, MDV e HDV. No entanto, a viragem da indústria dos transportes para a eletromobilidade traz consigo uma série de desafios, para os fabricantes de automóveis, para os especialistas responsáveis pela expansão da infraestrutura de carregamento, para os operadores de pontos de carregamento, para os prestadores de serviços de telefonia móvel e assim por diante. A utilização generalizada de caminhões elétricos exige coordenação em toda a cadeia de valor, sublinha a Euroag, fornecedora de soluções integradas para o transporte rodoviário, num relatório intitulado Eletromobilidade no Transporte Rodoviário Comercial de Mercadorias. Transporte rodoviário de mercadorias global e europeu em 2020, mais de 6,2 milhões de veículos comerciais pesados e médios circularam nas estradas da União Europeia, 1,7% a mais que no ano anterior. Quase um quinto da frota europeia de caminhões pertence a transitários polacos, cerca de 1,2 milhões de veículos. Apenas 0,24% dos mais de 6 milhões de veículos em 2020 eram caminhões com emissões zero. Embora essa seja uma proporção quase marginal de veículos ecológicos nas estradas em geral, o que vale a pena notar é que a proporção era de apenas 0,04% no ano anterior. No seu estudo mais recente, o McKinsey Center for Future Mobility assume que os veículos com emissões zero representarão 4% do total de vendas de MDV e HDV na Europa até 2025. Além disso, esta percentagem poderá aumentar para 37% até 2030, o que corresponde a cerca de 150 mil veículos com emissões zero. O número de caminhões elétricos na Europa está a aumentar lentamente. Em 2021, foram registados 409 veículos pesados BEV na UE, trazendo um total de 983 BEV para as frotas europeias. O que é interessante é que quase 90% dos registros de caminhões elétricos em 2021 vieram da China. Para efeito de comparação, em 2017 era quase 100%. As vendas no EU e na Europa aumentaram significativamente nos últimos anos. Devido ao crescente número de modelos disponíveis nestes mercados e ao apoio político, sublinham os especialistas da Euroag, acrescentando que tudo isto é a melhoria da competitividade económica dos caminhões elétricos em certas aplicações. No setor dos combustíveis alternativos, o segmento de veículos comerciais pesados ainda se baseia principalmente no gás natural, GNL, GNC. O mesmo se aplica aos veículos comerciais ligeiros, VCL, mas este segmento apresenta uma vantagem quantitativa em termos de mobilidade elétrica em comparação com os caminhões. A percentagem de veículos comerciais ligeiros nas frotas europeias tem aumentado continuamente desde 2012 e atingirá 166 mil unidades em 2021. As mudanças legais combinadas com os avanços tecnológicos estão a apoiar o desenvolvimento atual a favor da classe de veículos BEV, e espera-se que os caminhões elétricos sejam a alternativa de propulsão dominante em comparação com o diesel no futuro. Os especialistas da Euroag assumem que as alterações legais a este respeito terão um impacto semelhante ao que tiveram no segmento de automóveis de passageiros em 2015. Infraestrutura continua a ser um grande desafio, no entanto, os principais fabricantes de caminhões concordam que a mudança para caminhões elétricos dependerá do fornecimento de infraestruturas de carregamento adequadas. Num inquérito a 158 intervenientes no transporte rodoviário de mercadorias realizado pela Shell e pela Deloitte, um especialista de mercado fez uma declaração perspicaz. Ele ressaltou que nenhum empresário se arriscaria a comprar um caminhão novo se não tivesse certeza de que poderia abastecê-lo ou recarregá-lo.
Esta declaração não foi um incidente isolado. Cerca de 80% dos entrevistados consideraram a falta de acesso a estações de carregamento rápido uma barreira. Para que os caminhões elétricos sejam utilizados em maior escala, são necessários na UE pelo menos 8.000 pontos de carregamento públicos e semipúblicos de alta capacidade, adequados para caminhões, prevendo-se que este número aumente para mais de 20.000 até 2030. No segundo trimestre de 2022, existiam cerca de 500.000 pontos de carregamento acessíveis ao público na UE. No entanto, se tivermos em conta a potência ideal de 350 kW necessária para caminhões elétricos, existem atualmente apenas 3.500 pontos de carregamento disponíveis na UE. Além do desempenho, outros parâmetros também devem ser levados em consideração, como a dimensão dos lugares de estacionamento nas estações de carregamento, se são suficientemente grandes para um caminhão. A densidade da infraestrutura também é muito importante. Para a utilização comercial de caminhões elétricos, os principais corredores de tráfego devem estar equipados com um número suficiente de pontos de carregamento para veículos MDV e HDV alimentados por bateria. Os destinos, armazéns, centros logísticos e de distribuição, também devem estar equipados com soluções de carregamento ideais. Devido à funcionalidade, eficiência e maior controle sobre os custos de carregamento, capacidade de aplicar tarifas de eletricidade baixas, o carregamento no local provavelmente continuará a ser a opção de carregamento dominante no futuro. Portanto, as transportadoras e os operadores de frotas devem investir antecipadamente em soluções de carregamento para veículos elétricos, afirma o relatório. A Europa está preparada. Os especialistas da Euroag avaliaram uma série de dados para responder à questão de saber se os países europeus estão prontos para mudar para caminhões elétricos para o transporte rodoviário de mercadorias. Os seguintes fatores foram tidos em conta no estudo: o número de pontos de carregamento no total e o número de pontos de carregamento 350 kW. Dados: Decomovimento 02, 2022 e SIGEC 015, 2022, a proporção de passageiros eletrificados automóveis. Dados da AFO e ACE 01, 2022, a proporção de veículos HDV e MDV eletrificados. Dados da AFO e ACE 01, 2022, regulamentos e programas de financiamento aplicáveis. Dados da AFO 04, 2021. Cada parâmetro foi então dividido em 3 grupos dependendo do número de pontos alcançados, marcados em cores como um semáforo: classificação boa, verde, 10 a 15 pontos, classificação média, amarelo, 5 a 10 pontos, classificação baixa, vermelho, 0 a 5 pontos. Para o último parâmetro, legislação aplicável e incentivos, a Euroag fixou 4 valores que dependem do nível de legislação aplicável: 0 pontos, nenhuma legislação em vigor; 5 pontos, 1 ou 3 medidas de política local, incentivos ou impostos; as quebras estão em força; 10 pontos, 4 a 6 políticas, incentivos ou benefícios fiscais locais existentes; 15 pontos, 7 ou mais políticas, incentivos ou benefícios fiscais locais. Para calcular o índice para cada país, os valores dos parâmetros individuais foram ponderados igualmente. Deve-se notar que nem todos os países europeus possuem dados disponíveis publicamente. Neste caso, o valor de um parâmetro foi definido como 0. A análise da Euroag mostra que os países da Europa do Norte e Ocidental estão a desempenhar um papel de liderança na eletrificação do transporte pesado. A Noruega é líder com 68 pontos, seguida diretamente pela Holanda, Suíça, Suécia e Alemanha também estão nos 5 primeiros lugares. Países como Itália, Portugal, Espanha e França também obtiveram pontuações elevadas. Os Estados Bálticos e a Europa Central tiveram um desempenho médio. Por outro lado, os países com desempenho mais fraco são os países da Europa Oriental e os países para os quais não existem dados disponíveis para análise: Bósnia e Herzegovina, Albânia e Macedónia do Norte. A comunicação é o princípio ao fim de tudo. Adaptar a infraestrutura de carregamento a veículos médios e pesados é uma questão que estará na vanguarda nos próximos anos, resume Jorge Martins do Ecomovement. Cada vez mais se dá ênfase a informações detalhadas sobre o ponto de carregamento específico: se está funcional, a que horas está disponível, se é possível carregar à noite, que condições de pagamento e de roaming se aplicam, ou seja, se o operador pode pagar neste ponto específico, qual é a disponibilidade esperada, quão ocupado está este ponto de carregamento, se está disponível ou ocupado num determinado